questão UPE SSA1 2021. Na descrição do vídeo nós temos um PDF com as 10 questões de história desta prova. Lembrando que no ano de 2021, na verdade foi de 2020 para 2021, a UPE é sempre um ano à frente, a numeração da prova, nós tivemos duas aplicações da prova do SSA 1 e 2. Mas sem mais delongas, baixa o PDF, responde as questões, errou ou teve dúvidas, analisa comigo. Tem que conferir o gabarito, viu? Tem também no finalzinho do PDF. E a questão diz o seguinte: o espírito de conservação do patrimônio histórico não se limita a uma atitude de piedade contemplativa e de memória. Então, conservar ou preservar o patrimônio histórico, ou o patrimônio é aquilo que precisa ser preservado. E por quê, Diego? Porque faz parte do passado, e o passado é uma forma de compreensão do presente. É uma forma de entender as estruturas e as conjunturas do presente. Ele está dizendo, então, que preservar, conservar essas coisas, esses patrimônios, não é uma piedade contemplativa, nem uma questão só de memorizar o que aconteceu lá atrás. Para além da ligação afetiva, traduz-se num compromisso real, numa mobilização das energias ao serviço da proteção, uma ética da salvaguarda existente. Então, é necessário um pouquinho mais, além, é claro, da ideia de só guardar a memória, só preservar a memória. Do contrário, a gente é um bando de registro, 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 registro. Vai além do registro. Então ele diz o seguinte: considerando o texto, nosso comportamento em relação ao patrimônio histórico deve ser o quê? Considerando o texto. Uma fruição, ou seja, possuir aquilo. A admiração acrítica e desatenta. Claro que não. Tudo que é acrítico ligado à história, obviamente, é ruim. Eu preciso ter uma história crítica que fica fazendo sua reinvenção. Na verdade, nem reinvenção, mas um revisionismo, dadas as devidas proporções. E é claro que não pode ser desatento, com atenção a tudo na história. Então, a letra A é aquela questão que, assim, marcou, o fiscal bota para fora, viu? Letra B, deve ser de rejeição, pois são marcos do passado injustos e perversos. Mesmo que às vezes a história ela não seja propriamente uma coisa bonita, como é o caso da participação do Brasil na Guerra do Paraguai, ou como o caso da própria Alemanha em relação à Segunda Guerra Mundial. Cafezinho para esquentar a goela. É interessante que a história ela preserve, mesmo que seja sobre um ponto de vista da coisa ruim, para que a gente lembre e a gente possa refletir em cima daquilo ali. Será que é isso que a gente quer para a gente no futuro? E a gente constrói as questões históricas e do presente, e a gente pode usar a história para pensar, a gente está seguindo um caminho muito próximo, muito parecido com o que a gente fez lá atrás. Lá atrás foi um erro. De repente a gente devia fazer diferente. Essa seria uma forma, então, oposta ao que a nossa letra B falou. Na letra C ele diz, considerando o texto, nosso comportamento em relação aos patrimônios históricos deve ser de participação, ações efetivas e conscientes de preservação. Excelente, nossa alternativa correta, essa é a função. Participar ativamente, não pode ser uma memória que eu jogo no museu e fica lá, não. Você precisa entender qual é o seu papel em relação àquele objeto que está ali sendo exposto, ou um evento, um livro, ou qualquer outra questão voltada para isso. De ações efetivas, de novo, que faça com que vocês, alunos, percebam o que é que do passado tem a ver com a gente. Por isso que quanto mais próximo do nosso tempo, mais esforço nós professores devemos fazer para poder mostrar para vocês o que é que tem de importante quando a gente fala do fim do absolutismo e a conquista das garantias dos direitos, quando a gente menciona as questões políticas da Roma e da Grécia Antiga. Tudo isso é importante. E consciente de preservação, porque você conseguiu ver aquele patrimônio que foi preservado, é importante que outras pessoas possam ver no futuro. Nossos filhos. Isso tem a ver com diversas questões interessantes que merecem ser levadas, obviamente, em consideração. Mais uma vez aqui um golinho. Erro da letra D, negação.
deve ser de negação, ou seja, de esquecer. Os valores celebrados não condizem com os nossos. Muitas vezes também a gente acha que não, mas tem tudo a ver. De repente você não se identifica muito a um grupo, muito embora você pertença a um grupo. Tem vezes que a gente fica questionando se o que está acontecendo na nossa sociedade é algo que a gente gosta, se aquelas pessoas que estão ali, elas nos representam de fato. Mas não é por conta disso que a gente precisa abandonar. É importante pensar que, e aí no campo político, os políticos eles são transitórios. Eles vão vir, vão representar um grupo. No próximo governo, nós teremos outros grupos representados e por aí vai. E historicamente também, a gente faz uma crítica, eu digo nós historiadores, muito forte a quem é Tiradentes, quem foi Tiradentes, seu papel, entre outros pontos. E a gente tenta desconstruir um pouco também da parte romântica que lá atrás foi criada há um tempo. E a letra E menciona a apartação, ou seja, a separação. Na verdade é a junção, né? Apartado, não, mas apartado é junto, então ainda. O afastamento de um tempo histórico que não nos diz respeito. O passado nos diz respeito, porque nós somos exatamente o que o passado construiu e nos gerou, o presente. É assim que funciona a análise da teoria da história. Então não deixa de chegar na prova do Enem sem lembrar das teorias da história, lembrando das 3 correntes clássicas, que é o positivismo histórico, o materialismo histórico e a nova história. Importante a gente chegar na prova do Enem ciente disso, tá bom? No mais, desejo a todos bons estudos. Comenta aí qualquer situação sobre essa questão e até a próxima.